Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, também com o mestre e conselheiro nacional da Ordem Demolei, o Pedro Freiria. E no segundo bloco, estamos recebendo nosso amigo o Abner Périclo, ele que é mestre e conselheiro estadual adjunto da Ordem Demolei. Abner, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, agora participando conosco no segundo bloco, falando sobre a visita do Pedro aqui em nossa cidade. Muito obrigado, Glauco, pela oportunidade de estar aqui. Vereador Eduardo, obrigado pelo convite também. E Pedro, seja muito bem-vindo à cidade, como já foi saudado também. Sempre estaremos com as portas abertas para recebê-lo. Que a visita seja muito proveitosa, né? Com certeza. Eu queria aproveitar e passar a palavra novamente ao Pedro para falar um pouquinho desse objetivo da visita aqui em nossa cidade. Bom, Tupã hoje faz parte de uma caminhada que eu faço aqui na região, em Tupã e em Presidente Prudente. Ok. Hoje à noite estaremos reunidos para uma reunião do capítulo Tupã, uma reunião pública de apresentação da Ordem Demolei. E amanhã e domingo estaremos em Presidente Prudente, também para novas reuniões, novos encontros, trazendo um pouco da missão do Gabinete Nacional, da missão da nossa gestão, aqui também para o pessoal de Tupã e para a sociedade de Presidente Prudente. Maravilha. Abner, eu queria que você falasse, eu deixei mais para o segundo bloco, sobre que você citasse e falasse, se possível, de cada uma, as principais ações, né, da Ordem Demolei, os eventos que vocês participam, as campanhas que vocês realizam aqui na cidade de Tupã durante o ano. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar não falar só de Tupã também, falar um pouco do estado, das que eu conheço do estado. Claro, por favor, fica à vontade. Porque acaba sendo bem interessante, visto a diversidade que no próprio estado acaba sendo encontrada. Aqui em Tupã, por exemplo, já foram a Ordem Demolei, o capítulo acaba contribuindo não somente com outras instituições, como a PAI ou a PEDET, e fazendo parte de passeatas, como muitos já devem ter visto, mas também organizando palestras em escolas municipais para melhor apresentação do hino nacional, dos símbolos nacionais, para as crianças dessas escolas, assim também como realiza filantropias como o Sopão, que talvez seja o mais conhecido, que já ficou conhecido aqui em Tupã, onde os meninos iam todo sábado de manhã realizar a sopa para as pessoas mais carentes da Vila Indústria, do bairro da Vila Indústria. Além de participar também de cultos em diferentes religiões, visto que a Ordem Demolei acaba não prezando por um em específico. Também ajuda fazendo as confraternizações do próprio capítulo para interagir mais em si os meninos, realmente criar esse espírito fraternal. E acaba ligando muito os meninos, os demoleis, nós, aos tios, também contribuindo no que eles fazem, seja por exemplo, visitando a Santa Casa ou contribuindo para algum dos eventos que eles estejam realizando. Vereador, fica à vontade de fazer uma pergunta também. Lembrando que uma das campanhas aí que foi feita no passado aí foi a captação de medula óssea aí, que foi organizada pelos demoleis aí, a nível não só de Tupã, mas é um banco nacional que vai essa captação de medula óssea. Né? É um dos principais trabalhos que eu vejo ali e está sempre valorizando os jovens, incentivando tanto na inserção na filantropia, mas principalmente na formação dos jovens. Com certeza. Bem interessante, gostaria de aproveitar o gancho. Essa campanha de medula óssea ela foi realizada aqui em Tupã há alguns anos e ela basicamente foi instituída devido a um projeto do Gabinete Nacional vigente na época, onde cada Gabinete Nacional acaba tendo uma proposta, um ideal do ano, e naquele ano era sobre a medula óssea. Este ano é mais voltado às escolas públicas. Então, os capítulos acabam se adequando às suas principais filantropias, se focando mais em determinadas atividades, visto as decisões que o Gabinete Nacional acaba passando junto como um voto total de todos os estados. Então, como naquela época era medula óssea, hoje, atualmente, são as escolas públicas, algumas, como eu já citei, palestras em escolas públicas que são feitas, muito voltadas para atender essa instituição, esse pedido do Gabinete Nacional, que foi votado e assim institucionalizado. Perfeito. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, eu estava lendo um pouco sobre
a Ordem Demolei, uma coisa que me chamou muita atenção, queria até que você falasse sobre um pouquinho sobre as virtudes, valores e virtudes trabalhados na Ordem Demolei. Sim. Hoje nós nos baseamos em 7 pilares, podemos assim dizer, em 7 virtudes cardeais que regem a Ordem Demolei. Tá. Nós pedimos que cada jovem que adentre a nossa instituição possua um pouco, o mínimo, de cada uma delas. São elas amor filial, amor entre pais e filhos, o respeito em que o jovem deve ter dentro da sua casa, dentro da sua família, com seus pais, reverência pelas coisas sagradas, nosso respeito por tudo aquilo que é sagrado, isso é inevogável, precisa ter dentro dos jovens esse respeito, em que hoje, infelizmente, em nossa sociedade já se perdeu em alguns lares. Infelizmente. A cortesia, a educação sempre que os jovens devem ter em qualquer situação, em qualquer lugar em que ele esteja. O companheirismo, que deve ser uma virtude trabalhada a cada dia, aumentando a fraternidade entre nós dentro da Ordem Demolei. A fidelidade, o juramento que nós devemos ter entre nós mesmos, em nossas relações, em nossa sociedade. A importância em que se tem a palavra de um homem, isso é muito prezado dentro da nossa ordem. A pureza, não somente a pureza de palavras e ações, mas também a pureza de pensamentos, de atitudes, em que os jovens devem ter na sociedade. E por fim, não menos importante, o nosso patriotismo, o respeito à nossa pátria, o respeito à nossa bandeira, o respeito ao nosso hino nacional, ao nosso hino à bandeira, e que infelizmente hoje não se é ensinado nas escolas públicas mais como antigamente se era ensinado aos jovens. Hoje tem se perdido muito esse amor à pátria, essa reverência à nossa bandeira, à nossa instituição nacional. Você falou um pouquinho que o jovem, vocês buscam e os jovens que têm interesse de entrar na instituição, que tenham pelo menos um pouco de cada um dessas virtudes, né, desses pilares, como você disse. Como que um jovem se qualifica? No caso, é baseado nesse percentual, né, essa boa vontade? Como que vocês fazem? Quais são os critérios, além dessas virtudes, além desses pilares que vocês buscam? Certo. Bom, o primeiro critério é o sexo, que deve ser do sexo masculino. Nós não aceitamos pessoas do sexo feminino em nossa instituição. O segundo critério é a idade. O jovem deve ter entre 12 e 21 anos. O terceiro critério seria a sua personalidade dentro de cada uma dessas virtudes, né? Então, se baseando nisso, cada unidade, ao indicar a pessoa deve ser indicada por um membro que já está lá dentro, eles vão conhecer mais sobre a pessoa, conversar com a pessoa e ver se ela reúne esses critérios, essas características, e podem fazer parte dentro da nossa instituição. Quer dizer, isso que é importante, né, vereador? Esse trabalho, a busca, e como disse também o Pedro, infelizmente temos aí uma parcela da juventude que infelizmente está se perdendo, né, com a violência, com a questão das drogas, enfim, das más influências. Então acho que ações como essa são importantes. Independente, como ele disse, um membro tem que indicar o outro para poder fazer parte da instituição, mas independente disso, as ações que eles realizam na cidade são exemplos para os jovens que veem nos membros da Ordem Demolei como espelhos, pessoas do bem, que querem fazer o bem. Isso é uma sementinha. Lembrando que hoje a Ordem Demolei são para os meninos e nós temos também em Tupã, a maçonaria preza também para as meninas, que são as filhas de Jó. As filhas de Jó, exatamente. Então, nós temos aí, hoje em Tupã, contemplando os jovens, tanto de sexo masculino como as femininas, as meninas aí. Que nós temos um Betel aqui também, que fazem o mesmo trabalho dos meninos. Mas o trabalho dos meninos aqui na nossa cidade tem bastante, por ser meninos, estão mais envolvidos na comunidade também, mas nas ações sociais. Hoje estão ligados os grupos Interact, Rotaract, foi conseguido uma formação dos jovens, então a importância disso dos jovens está tomando realmente a posição deles, até que o exemplo é o Caio hoje, e conseguiu unir tanto as filhas de Jó, o Interact, o Rotaract, os Léo Clubes, todos os jovens estão envolvidos por uma causa tanto social, mas também para interno deles mesmo, o crescimento pessoal. Perfeito.
Eu queria perguntar ao Pedro e também ao Abner, vocês utilizam, hoje em dia a gente sabe que as redes sociais são importantes, né, principalmente para a juventude, a chamada geração Y. Vocês têm utilizado as redes sociais? Como que vocês lidam com essas mídias? Como vocês utilizam elas para poder difundir o trabalho da Ordem Demolei? Sim, a nível nacional, a qual eu represento, nós utilizamos Facebook, Instagram, mídias sociais onde a gente consegue atingir o nosso público-alvo, que são os jovens, que hoje estão conectados quase 24 horas por dia em nossas redes sociais. O nosso Facebook, já convido para quem quiser nos seguir, acompanhar nossas atividades, é facebook.com/Gabinete Nacional. Lá vocês acompanharão todas as nossas viagens, trabalhos, atitudes, ações que nós desempenhamos ao longo do Brasil. Temos também nosso Instagram oficial, @Demolei Brasil, Demolei com Y no final, onde nós podemos atingir o nosso público-alvo. Hoje nós utilizamos essas ferramentas da forma como ela deveria ser utilizada por todas as pessoas, né? Repassando informações úteis, informações a nível nacional e que engrandecem não somente a gente, mas também todas as pessoas que acompanham as nossas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho também das ações que vocês realizam no nível nacional, encontros, vocês costumam fazer ações nesse sentido? Encontros nacionais? Com certeza. Nós temos encontros regionais, estaduais e nacionais. Nosso encontro nacional se chama Congresso Nacional. Sim. Ele ocorre todo mês de julho de cada ano e o último agora foi realizado na cidade de Belém, no estado do Pará, onde nós tivemos a presença de quase 1.300 pessoas. Bacana. Dentre lideranças estaduais e também lideranças nacionais e também internacionais. Tivemos representantes da Bolívia, do Paraguai e também dos Estados Unidos. Que maravilha. Olha que bacana. Ações voltadas, sendo realizadas, como eu disse, na região, em estados e também a nível nacional. Nós chegamos já na reta final do programa Pontos de Vista, mas eu queria primeiramente abrir para as considerações finais o Abner Périco, parabenizá-lo pelo trabalho, né, a todos os integrantes da Ordem Demolei aqui em Tupã. Nós estamos acompanhando através da TV Câmara, sempre que solicitado. A TV Câmara está acompanhando, tem registrado o trabalho de vocês em nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação em ajudar as pessoas, enfim. E sempre que solicitados, vocês realmente prontos a ajudar a atender a população. Parabéns e fique à vontade para as considerações finais, hoje recebendo aqui nosso querido Pedro Freiria, mestre e conselheiro nacional da Ordem Demolei. É muito interessante, assim como você disse, ter esse trabalho de divulgação em cima da Ordem, porque por ser um tanto quanto discreto, muitas pessoas acabam ouvindo pela primeira vez e não sabem o que é feito. Então, essa cobertura que vocês fazem da TV Câmara em cima dos nossos projetos, da Ordem Demolei em si aqui de Tupã, é extremamente importante para realmente difundir e tirar um pouco dessa cultura que as pessoas têm por não conhecer, na maioria das vezes, e acabar tirando uma opinião errada. Então, agradecendo também a presença do Pedro aqui, sempre muito interessante ter uma representação do Gabinete Nacional conosco, nos engrandecendo um pouco mais. Os meninos ficam hiper felizes com a visita de um representante assim. Também agradecer a oportunidade que o vereador acabou nos proporcionando, muito obrigado, e ao senhor por estar conosco aqui. A entrevista estava até falava senhor, né? Me chamar de senhor, um rapaz tão novo como eu, 22 anos de idade, Dernival. Temos aqui 22 anos de idade, tô brincando, só para brincar, só para descontrair. Pedro, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho que você realiza em todo o país. E com certeza fazendo a diferença, dando exemplo para os jovens, levando realmente, buscando, né, realmente uma formação, uma qualificação para que tenhamos jovens realmente comprometidos do bem, fazendo bem ao próximo. Parabéns, seja bem-vindo, volte sempre aqui em Tupã e com certeza a TV Câmara sempre de portas abertas para a Ordem Demolei. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a participação e poder estar aqui com vocês, conhecendo um pouco da sociedade aqui de Tupã, um pouco do povo dessa cidade que me acolheu tão bem. Agradeço também ao nosso vereador Eduardo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E os parabéns eu acho que são realmente para os meninos, para toda a Ordem Demolei, que fazem e constituem a Ordem Demolei brasileira ser a maior ordem do mundo, hoje atualmente. Com certeza. Parabéns, obrigado pela visita. Vereador, parabéns pela iniciativa também, trazer aqui hoje o Pedro, visitando a cidade de Tupã, uma visita ilustre e com certeza falando um pouquinho do trabalho que a Ordem Demolei realiza, não só em Tupã, mas em todo o Brasil.
Isso. E no mundo, né? No mundo. Claro. E hoje, em nome das lojas Maçom de Tupã, como maçom ali, está agradecendo a presença do Pedro, uma autoridade máxima hoje dentro do capítulo. Também o Abner, representando aí o nosso capítulo no estado aí de São Paulo, aí como mestre conselheiro adjunto. Você vê o tamanho da força do nosso capítulo de Demolei de Tupã. Então, agradecer a todos aí da TV Câmara pela paciência com a gente ali, sempre está prestigiando todos a nós aqui. Maravilha, nós chegamos ao final então do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, recepcionando o mestre conselheiro nacional da Ordem Demolei, o Pedro Freiria. No segundo bloco nós estamos recebendo aqui o Abner Périco, ele que é mestre conselheiro estadual adjunto da Ordem Demolei, e no primeiro bloco nós recebemos aqui o vice-prefeito Caio Aoki, que é presidente do Conselho Consultivo da Ordem Demolei. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais!